Olá, E aí? Lucas! Tudo bem? Eu tô ouvindo o retorno da minha própria voz. Deixa eu ver se eu... Rapidinho aqui, deixa eu ver. Tá certinho? Tá. Essas galeras das tecnologias aí é complexo, né? Lucas, Pior que eu tô. seja bem-vindo aí, né, ao Star CTF. E aí, como é que é? Você já estava aqui com a gente? Você chegou agora? O que você tá achando? Tô achando bem legal. Eu tava assistindo um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, porque eu tava fazendo outras coisas, me preparando pra minha. Mas eu tô achando bem legal. Tô gostando de ver as várias comunidades aqui. Adorei ver tanta gente palestrando. Que demais. Então, o Lucas, gente, o Lucas é o nosso último palestrante da noite. Mas o Lucas trouxe um tema super legal aqui pra gente. Ele vai falar sobre produção musical com software livre. Muito top. Então, quando ele me apresentou as possibilidades, né, os temas que ele podia falar, eu adorei isso, né? Porque além da gente ter a questão de falar também, né, sobre o que é o software livre e tal, você vê que você consegue sair um pouco ali da área da tecnologia e produzir também outras coisas muito legais utilizando software livre, então eu achei isso muito interessante. Então, falando um pouco sobre o Lucas, né? Ele é cientista da computação, formado pela Federal do Rio Grande do Sul em 2013. Ele trabalha com desenvolvimento de software em Linux e web e desenvolve um sistema aberto de webconferências. Fascinado por software e cultura livre, está envolvido com diversas iniciativas em Porto Alegre, a principal delas sendo o Mate Hackers, que é um espaço compartilhado para entusiastas de tecnologia. Organizou diversos eventos sobre hardware e software livre e já ministrou diversas palestras sobre o tema em eventos como o FliSol, o FISLI e o Latinoar. Nas horas vagas, mantém diversos projetos de software livre e tutoriais disponíveis a partir do site Mate Hackers, sua conta do GitHub e seus canais de mídia social, além de estudar produção musical com software livre. Olha só. Falando sobre o Hackerspace que ele representa hoje, ele veio representando o pessoal do Mate Hackers. Aí eu quero agradecer a Rob aí pela ponte, né? Obrigado aí pela ajuda por me colocar em contato com o pessoal para poder fazer com que o Lucas estivesse aqui hoje. O Mate Hackers, ele é experiência única em Porto Alegre. O Mate Hackers propõe um espaço de troca de conhecimento e incentivo a projetos criativos disponível para todas as pessoas. Para o Mate Hackers, a tecnologia está aí para nos servir e podemos aprender a dominá-la. Mais do que um local voltado a qualquer tecnologia, é um espaço de experimentação e aprendizagem coletiva, desenvolvendo assim o acesso ao conhecimento de uma forma criativa e lúdica. Uau! eu adorei, né? Acaba logo a pandemia, o que é mais um hackerspace que eu quero conhecer, né? No caso aí, preciso muito, eu adoro. Vocês têm camiseta também? Eu coleciono camiseta A de gente tem, a gente hackerspace. tem. Tem que ter. Eu coleciono camiseta de hackerspace, eu amo. Bom, Lucas, tem alguma tela para compartilhar, alguma coisa? Tem, a minha tela tá compartilhada, não sei como é que... Aí, ó. Tá. Opa, excelente. Bom, Lucas, galera, última palestra da noite. Quero muito agradecer quem está com a gente até aqui. Somos 27 sobreviventes até o momento. Muito obrigado. Então, Lucas, o palco virtual do Star CTF é todo seu. Tá, tudo bem. Me digam se tiverem ouvindo algum problema no som e tal, porque é o que a Divina disse mesmo. Eu liguei um monte de coisa complicada aqui no som, porque eu quero fazer uns demos de música aqui pra vocês depois. Então qualquer coisa que vocês não estiverem ouvindo e tal, avisem no chat.
Mas aí, pessoal, boa noite a todo mundo que está assistindo, boa noite a todos os organizadores, obrigado por me chamarem, obrigado por chamarem o Match Hackers também. Eu já deixei compartilhado aqui a página do nosso Hackerspace, é matchhackers.org, vocês também podem ir nas nossas redes sociais, deixa eu ver se tem links aqui. A gente tem o nosso Apoia-se também e tem as nossas redes sociais, nosso grupo do Telegram. Vocês podem ir em matchhackers.org e vocês vão achar todas as coisas e geralmente Match Hackers nas redes é a gente. Mate é da bebida do Rio Grande do Sul, mate. E eu só deixei aqui o site para vocês, eu vou falar um pouquinho do Match Hackers. A gente, que nem todos os Hackerspaces, eu disse que eu acompanhei por cima, né? Eu vi as pessoas falando dos seus Hackerspaces, alguns falaram que tiveram que entregar o espaço e tal. A gente já vinha com dificuldades financeiras, assim, até desde um pouco antes da pandemia, mas a gente ainda mantém o nosso lugar, a gente ficou com um descontinho no aluguel do nosso lugar durante um tempo, a gente continuou com algumas pessoas fazendo doações e tal, mas a gente está numa situação meio ruim, acho que nem a maioria das pessoas, mas acho que finalmente agora com a vacinação daqui a alguns meses a gente vai voltar a fazer os eventos e agora, inclusive começando o mês que vem, tô falando com o pessoal lá do Hackerspace pra gente voltar a fazer umas campanhas de arrecadação de dinheiro pra gente poder tapar aí os buracos das nossas dívidas que a gente tem com o lugar, mas a gente ainda tem o nosso lugar, a gente ainda tem os equipamentos nossos lá e coisas, e quem visitar Porto Alegre, quando a gente puder se encontrar, tem um mapa aqui também em local, né? A gente fica no bairro Floresta. Um pouquinho, quem é da cidade de Porto Alegre é perto do Shopping Total. Mas enfim, isso aqui é o Match Hackers. Depois vocês podem fazer perguntas sobre o Match Hackers e tal, sobre as outras coisas da palestra. Eu não sei se o pessoal está fazendo perguntas durante aqui, mas vocês também podem fazer, e daí se eu achar que vale a pena responder, eu respondo. Mas beleza, eu vou começar aqui a falar para vocês a minha palestra. E eu acho, partiu Poa, né? Posso colar o link dos slides para vocês, porque assim, essa palestra, deixa eu ver só aqui. Eu acho que eu consigo, se eu colar ele no chat aqui. Não, a gente tem um chat privado, enfim. Eu vou pedir de repente pro pessoal da staff, se quiser colar ali no YouTube pro pessoal. Tá. Como é que é essa palestra, tá? É assim, eu tenho mexido já há muito tempo com produção musical no Linux, e é um assunto que para mim é muito divertido e não é assim uma coisa que eu faço profissionalmente, que nem a Divina falou antes, eu trabalho como programador e tal, mas eu uso Linux o tempo inteiro, uso Linux para trabalho, uso Linux também para entretenimento, então jogo meus joguinhos, vejo filmes, escuto música e faço produção audiovisual, tudo no Linux, e para mim é uma coisa que é divertida, mesmo que nem sempre a gente tenha todas as ferramentas, então faz muito tempo que eu estudo isso. E dessa palestra aqui eu chamo, e eu já apresentei algumas versões delas por aí, eu chamo ela de o guia de sobrevivência, porque ela é mais ou menos assim, tipo, eu vou dar a minha experiência para vocês, eu vou mostrar, tipo, como é que foi o que funciona para mim e como eu percebo o sistema da produção musical no Linux. E assim, eu falo Linux porque é o que eu uso. Várias dessas ferramentas tem também para as outras plataformas, BSD e tal, ou até se vocês estiverem usando Windows ou Mac, tem versões desses softwares aqui, mas eu vou focar no Linux porque é o que eu sei e é a maior plataforma, assim, GNU Linux, né, livre. E daí é um guia de sobrevivência porque, tipo assim, eu vou dizer o que funcionou para mim, para quem tá querendo começar ou quem tá querendo aprender um pouco mais e mais profundamente ter como se fosse um caminho, assim, mais já... que eu já abri um caminho ali para vocês e daí vocês podem começar. Então, deixa eu ver. Tá. Então, sobre mim, já fizeram a minha apresentação, então não vou falar muito, mas eu sou, né, entusiasta do software e da cultura livre. Aqui tem os meus contatos, e daí quando colarem o link ali, vocês podem vir aqui nos links. Então, tipo, eu tenho um canal do YouTube e um canal da Twitch, em que eu tô fazendo muitas coisas relacionadas a software livre, música e outras coisas de audiovisual. Então, por isso que eu disse assim, essa palestra aqui, vocês peguem o link dela, vocês podem já ir olhando os slides, quando eu citar os links e tal, eu não vou ficar abrindo tudo para vocês, porque eu não tenho tempo suficiente para abrir tudo, mas daí o que vocês se interessarem, vocês vão clicando e vocês vão explorando aí e tal. Inclusive daí olhem os meus links.
E daí, enfim, isso aqui eu acabei de falar, né? Eu vou explicar para vocês como é que é a minha visão do status da produção musical com software livre, né? No GNU Linux. Vou falar da minha jornada um pouco. E daí eu tenho essa seção aqui que é tipo, mas por quê? Ops, deixa eu só ver se eu consigo... Não. Consigo aumentar um pouquinho a fonte, tá. Vou aumentar um pouco a fonte, porque talvez esteja pequena a transmissão. Mas por que vocês iam querer me ouvir, tá? Porque que, tipo, eu acho que eu sou a pessoa boa para dar essa palestra. Eu tenho um pouco da perspectiva técnica e um pouco da perspectiva criativa. Então, tipo, eu sou músico, eu canto, eu toco guitarra, eu sei um pouquinho, né, de teoria musical e tal. Não faço isso profissionalmente, mas eu tenho a minha banda também, eu tenho as minhas coisas, então eu tenho um pouquinho da perspectiva artística e eu tenho um pouco da perspectiva técnica. Eu sou programador e daí eu mexo lá naqueles códigos baixo nível e tal. Eu trabalho com programação todo dia, então, de certa maneira, eu meio que, tipo, tento botar os dois chapéus, assim, o chapéu do músico tentando criar alguma coisa, o chapéu do programador que não se importa de consertar alguma coisa, então eu já fiz isso nessa comunidade. Eu já gravei várias coisas com isso, tipo, com níveis de qualidade variados e tal, mas pelo menos eu já fiz bastante, assim, do que eu vou estar ensinando aqui, vocês têm que acreditar em mim. Eu participo da comunidade, tipo, lendo as coisas e conversando com o pessoal faz bastante tempo, eu acho que 10 anos é só uma estimativa, mas é bastante, assim. E eu tô envolvido em vários projetos, tem o Mad Hackers, tem as coisas e tal. E tem essa coisa aqui, eu nem sei se esse site existe mais, mas tinha uma época que esse site aqui ele era uma revista. Eu botei o arquivo da web. Esse site aqui ele era tipo um blog, revista sobre produção audiovisual com Linux. Ou só de música, eu acho que era Libre Music Production. E daí eu fui entrevistado lá uma época por pessoal gringo e tal, e daí acho que não vai abrir, mas isso aqui é o único lugar quando tem pessoal do software livre e tal, e hacker, que eu posso dizer que eu fui entrevistado num blog e as pessoas se importam. Tipo, eu não posso dizer pros meus pais que eu fui entrevistado num blog sobre música com software livre e tal, mas vocês, eu acho que se importam. Então, vou jogar esse carteiraço aqui. E daí tá, aqui tem uma foto do canal do YouTube em que eu tenho, tipo, alguns tutoriais sobre esse tipo de coisa. Eu tenho algumas lives que eu tenho feito, tipo, mostrando as coisas e tocando lá, e compondo, gravando. E talvez vocês achem legal, isso aqui é uma fotinha do canal do YouTube. E eu tenho a minha Twitch aqui, que eu não vou tocar pra vocês, mas daí vocês olhem que daí, tipo, às vezes eu faço umas lives, tipo, essa eu já fiz no ano passado, que é, tipo, eu gravei toda a música do The Office usando ferramentas livres e tal. Então foi, tipo, em 2 horas eu recriei toda a música, mais ou menos. E eu tenho feito bastante coisas assim na minha Twitch, então vocês podem seguir lá o canal e vocês vão ver que às vezes eu vou entrar. Principalmente de manhã eu tenho entrado, eu fico lá produzindo umas músicas. Beleza. Chega de... e essa é a última coisa falando sobre mim. Aqui tem um álbum da minha banda que, se vocês clicarem ali, vocês podem ouvir. Não foi todo gravado com software livre, algumas coisas foram. A gente gravou num estúdio tradicional esse aqui. Tá, e daí agora a gente chega no tema da palestra aqui, né? Por que usar software livre para produção musical? Que isso é uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam, que é tipo, tecnicamente eu tô escolhendo meio que um caminho mais difícil. Eu podia só instalar um Windows e piratear um monte de software, ou não, claro, pagar um monte de software super caro de produção musical e para produzir, né? Com esse dólar e tal, ou eu podia comprar um MacBook e tal e fazer. Tipo, tirando esse motivo, que já é um motivo que vocês viram que eu gosto do fato de ter várias coisas gratuitas, tem um outro motivo, que isso é uma coisa que me chamou muita atenção quando eu li o manual de um software que se chama Keytractor. É um software que eu nem uso mais hoje, eu estava experimentando uma época, mas eu estava lendo o manual e isso me chamou muita atenção, que é tipo assim, não é requisito, mas se tu planeja ser um astro do rock, né, então é melhor desenvolver uma atitude rebelde e rejeitar absolutamente os softwares populares. Então, pra mim também tem esse gostinho, assim, a mais de, tipo, tentar fazer uma coisa diferente que ninguém tá fazendo. E daí eu tô usando esses softwares e tal, que são diferentes e que me dão um tipo de perspectiva e criatividade um pouco diferente, mesmo que às vezes a gente passe muita dificuldade, né. Então, as minhas coisas, eu geralmente gosto de fazer tudo com software livre e pra mim é legal, sabe? Porque eu quero ser o diferentão. Enfim, é isso. E daí, aqui é a minha opinião, no início da palestra a gente vai falar mais sobre isso no decorrer, mas é tipo assim, qual é o status do áudio no Linux? Eu botei áudio, né? Não botei nem música. Porque tipo, tem mais ferramentas e tal que não são só para produção de música. E daí, em minha situação, a situação
minha opinião, a situação, ela não é perfeita, mas é muito boa, tá? Quando o assunto é produção musical, e daí eu já me misturei aqui com a áudio de produção musical, o cenário é interessante e promissor, daí eu boto alguns motivos porque eu acho que é promissor. Tu tem uma grande variedade de software que é livre e gratuito, que eu acho que no Brasil, na América Latina e tal, isso é muito importante, né? As pessoas, às vezes, não entendem, tipo, que comprar diversos plugins de $20 é uma coisa totalmente não factível no Brasil, a não ser que as pessoas pirateiem tudo, e é uma coisa que as pessoas fazem. Tem uma infraestrutura, digamos, quando eu digo infraestrutura, é meio que a base para se construir softwares de áudio, que é moderna, que é no Jack, que é um sistema de áudio de baixa latência do Linux, e nos sistemas de plugins, principalmente o sistema LV2, que é o sistema mais moderno. Tem uma comunidade muito legal que é alinhada com os ideais do software livre e da cultura livre. Tem um uso de padrões bem documentados, então geralmente os softwares vão usar coisas que são compatíveis com todos os softwares, que é fácil de importar de outra coisa que tu já estava trabalhando e tal, porque o software livre se preocupa muito com isso. Tem um suporte bem legal aos fluxos de produção que eu chamei mais comuns, então, tipo, se tu quer produzir uma música toda instrumental, estilo Electronic Dance Music lá, EDM, estilo música techno, sei lá, tu consegue. Se tu quer produzir um rock com alguns instrumentos e tal, tu consegue. Se tu quer usar sintetizadores e tal, tu consegue. Então, a maioria das coisas simples, elas estão aí, mas ainda elas geralmente não são só tão fáceis e tão já prontas que nem as outras plataformas. E tem um suporte já aos hardwares de áudio bem grande, né? Isso é uma coisa que que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas já foi muito pior, assim, hoje em dia é mais tranquilo usar todos os softwares de áudio com o Linux, né? Tô falando agora. Então tem algum problema, daí essa é a dúvida, tipo, eu tô falando que é ótimo e tal, tudo é muito bom, mas então, tipo, qual é o problema, né? E daí, o que é legal dessa palestra, assim, talvez fique um pouquinho pequeno, mas eu vou dar uma lida para vocês. Isso aqui é uma pesquisa que eu fiz em 2018, porque, como eu disse, eu já fiz uma versão dessa palestra várias vezes. E daí, em 2018, eu resolvi fazer Eu vou falar sobre isso, Wesley. A tua pergunta, eu vou responder ela no decorrer da palestra, então nem se esquenta. Eu resolvi, quando eu fui fazer essa palestra, eu queria, tipo, meio que saber o que os usuários no seu ambiente nativo ali, no ambiente selvagem, estavam tendo de problema. Então, na real, o que eu fiz foi uma coisa bem não científica, mas que foi assim, eu peguei o fórum Linux Audio, que é um fórum de Reddit, que tem usuários de Linux que falam sobre áudio, e daí eu listei os 100 primeiros posts, ou eu acho que foi uma coisa assim, não, 92 primeiros posts, que falavam sobre ter algum problema com as coisas, tá? Então eu acho que eu fui tipo uns 150 posts, tirei 90 que eram sobre ter algum problema, isso deu mais ou menos um ano ali da comunidade, para vocês verem que ela não era muito grande, e daí eu categorizei, tipo, o que eram os problemas, né? Então daí, deixa eu só ver, eu vou olhar pro meu outro monitor aqui, porque tá maior aqui. Então, tipo, 20% era bugs ou dúvidas sobre algum aplicativo, então, tal aplicativo aqui não funciona bem, ou, tipo, eu não consigo fazer funcionar. 21% eram as pessoas perguntando assim, como é que eu faço especificamente essa coisa aqui, que às vezes é tipo, eu estava acostumado a fazer isso no Windows, como é que eu faço isso aqui? 7% era dúvida sobre o Jack, que é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente. 6% era dúvida sobre o Pulse Audio, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que quem usa Linux já deve ter ouvido esses nomes aí também. 14% era coisas específicas do Linux, que era tipo como é que o Linux faz isso, ou como é que configura isso no Linux. 13% era qual hardware eu devo comprar, né, qual interface de áudio, qual não sei o que. E 16% era pessoas que tinham uma interface de áudio e tava, não roda, tem algum problema, não consigo configurar, tá? E daí o interessante é que tem uma evolução aqui. Daí algumas conclusões, antes de eu te dizer. Algumas conclusões que eu tirei na época, em 2018, quando eu fiz. A comunidade em si, ela era pequena, né? Muito focada em dificuldades técnicas, muito focado no pessoal, tipo, tentando descobrir qual era o hardware. Eu sentia a falta de uma coisa assim, que seria, tipo, os aplicativos muito bons, que resolviam muito problemas e que as pessoas... que eu chamei de killer app, assim, que é uma coisa que, tipo, as pessoas usam no Linux e funciona muito bem e faz as pessoas quererem usar a plataforma. E daí eu também chegava a coisa que a produção musical em si, uma conclusão que chegava, é um assunto controverso e difícil. Então tu via pelas dúvidas das pessoas que o pessoal da produção musical é bem fora da casinha, tava sempre falando umas coisas difíceis
que é uma área bem difícil de aproximar e tal, de chegar. Que daí eu vou chegar como falar para vocês como é que eu entrei nessa área no decorrer da palestra. E daí eu refiz essa, tá menor ainda, mas eu refiz isso em 2020. Eu podia ter feito em 2021, mas eu não tive muito tempo para preparar material novo para essa palestra, né? Mas saca só. Isso aqui, eu não lembro quando é que foi feito isso, mas foi quando eu fiz uma palestra da Latinoware, eu acho que foi lá pelo final de 2020, tá? Então, uma diferença que a gente já tem aqui é que eu fui 3 meses para trás e eu achei 200 posts. Então, a gente já vê que a comunidade está bem maior. E daí aqui, só sem querer ser muito lento, mas eu vou ler tudo aqui. Então, a gente tinha 19% eram bugs ou dúvidas sobre o aplicativo. 19% era como é que eu faço essa coisa específica, que é bem parecido com a de antes. 4% era dúvida sobre o jack, um pouquinho menor. Pulse áudio nem aparece aqui, eu acho que era menos que 1%. Coisas específicas sobre o Linux, 10%. Então, tipo, como é que eu configuro tal coisa no Linux, como é que o Linux funciona, não sei o que. Qual hardware comprar, 7,5%. Problema com interface de áudio, 15%, é compatível com o que tinha antes. E daí eu botei a mais 22% de divulgação de músicas e projetos. E daí tinha também uma categoria nova que eu botei que era dúvidas sobre licenças, sobre como funcionava o software livre. E daí algumas coisas que eu tenho conclusão aqui. A comunidade, ela cresceu. Eu fiz uma matemática de padeira ali, eu lembro, na época, e eu disse assim, 8,5 vezes mais posts, né, então em 2 anos. Dificuldades técnicas persistem, mas elas mudaram um pouco, que tu vê que as pessoas não têm mais muito problema com o Pulse áudio, que é uma coisa que era muito problemática quem usa Linux de mais tempo. Não tinham mais tanta dúvida sobre o jack, né, que a gente vai falar mais sobre ele. Disponibilidade do hardware e as dúvidas de hardware ainda são bastante. Tem uma maior variedade de programas, isso eu lembro que eu olhei, as pessoas tinham dúvidas sobre mais coisas diferentes e tu via que alguns programas, tipo, interessantes estavam se estabelecendo. E produção musical é um assunto controverso, isso continua a mesma coisa. E daí uma coisa que eu botei também é que tinha tantos posts das pessoas dizendo, eu fiz isso com software livre, eu fiz isso não sei o que eu até botei uma categoria. Então, é interessante, assim, ver que me parece que a base de pessoas criando aumentou bastante, né? Beleza. Vamos nessa. E daí a gente entra numa... E daí eu não sei se eu ia falar sobre isso eventualmente na palestra, mas eu vou aproveitar e vou falar agora aqui, que é a dúvida do Wesley. Eu comecei a aprender produção musical com software livre direto, que eu acho que isso é uma coisa que é um problema muito grande que eu vejo na comunidade, porque eu converso muito com o pessoal nos fóruns e nos grupos e tal. A gente tem uns grupos que eu vou dar os links para vocês que estão mais para frente, que eu fico às vezes respondendo dúvida do pessoal, ajudando eles a configurar. E uma coisa que o pessoal tem muito preso é tipo, eu preciso fazer as coisas que eu já estou acostumado a fazer no Windows ou no Mac e tal. Eu ligo a minha guitarra assim, eu boto os efeitos assim na minha guitarra e eu preciso fazer assim. E eu nunca tive muito esse problema, por quê? Porque eu comecei tentando fazer tudo, eu estava aprendendo o que eu queria enquanto eu estava aprendendo software livre, né? Então isso é meio que uma vantagem que eu tenho. Isso talvez seja uma mentalidade que ajuda a ter sucesso nessa área, que é não tá tentando replicar exatamente o que tu fazia nas outras plataformas. Acho que em várias áreas é isso, né? Porque a pessoa não está usando um Windows quando está usando Linux, está usando um Linux. Várias coisas funcionam diferente, mas geralmente tu vai conseguir resultados similares, né? Ou, dependendo da área, melhores até. Diferentes, similares. Vamos nessa. E daí tem uma coisa que a gente tem que falar, que é assim, no Linux o pessoal se amarra muito em fazer diagramas de como o áudio funciona e reclamar que ele não funciona. Tá. Isso era uma coisa que era mais comum nas primeiras vezes que eu dei essa palestra, tá? Mas então quem já é de tempos aí do Linux já deve ter visto algum desses diagramas, tá? E daí por que eu faço isso? Porque depois eu vou introduzir para vocês um diagrama melhor pra gente entender como é que funciona o áudio, na minha opinião. Então a gente tem esse diagrama aqui, que é uma total piada, que é tipo só todos os sistemas de áudio, como eles se conectam no Linux. Eu não sei porque uma pessoa tentaria explicar o sistema assim. Eu acho que é uma piada esse diagrama. A gente tem esse aqui. What the fuck? A gente tem esse aqui. Esse daqui deve ser uma piada. Tipo uma roda gigante e tal dos sistemas de áudio, aplicação, Pulse, Linux, kernel, hardware. A gente tem esse aqui também. A gente tem esse aqui. A gente tem esse aqui, que esse aqui é uma curiosidade que eu sempre botava, porque assim, ó, olha só, tem só 2 caixas no lado do Ubuntu e tem 4 caixas no lado do Windows, então foi refutado, o sistema do Windows é mais complicado que o do Linux, tá ligado? Mas enfim, esse aqui é uma super simplificação de como funciona, e tem esse aqui também.
Mas, tipo, não, isso aqui é só eu tentando ser engraçado, é só eu tentando fazer um stand-up comedy pro pessoal do software livre. Não precisa esquecer isso. Limpem a cache desses diagramas e agora eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos na minha visão como é que a gente pode ver o áudio do Linux, tá? Então, assim, ó, a gente tem duas camadas, tá? A gente tem a camada das aplicações de áudio e a gente tem a camada do hardware, tá? E daí, como todas as coisas no sistema operacional, a gente precisa de uma camada de software entre o hardware, né, e as aplicações, que vai fazer uma abstração para que as aplicações elas peçam, né, toca esse som aqui para mim, grava esse som aqui para mim, e isso seja traduzido para alguma coisa que o teu hardware entende, né? Então, isso é sistema operacional, isso é uma camada de abstração. E no Linux, a gente tem várias camadas de aplicação lá, de abstração dentro do kernel, que geralmente é por isso que tem várias coisas lá, mas eu só digo aqui, hardware, a gente tem o nosso hardware, e isso aqui está dentro do kernel, um pouco está dentro do kernel do Linux, um pouco está dentro do user space, a gente não precisa saber como isso funciona geralmente. E daí, para expor para algumas aplicações, a gente tem um sistema de áudio que não era tão padrão há um tempo atrás, mas hoje é bastante padrão, que se chama Pulse Audio. Então, toda vez que tu tem aplicativos, eu vou chamar de normais, assim, de uso do dia a dia no Linux, como tocador de vídeo, navegador web, joguinhos e tal, eles vão se comunicar com o teu hardware passando por essa camada que se chama Pulse Audio. Então eu botei Pulse Audio casos comuns. Então toda vez que o volume de vocês, provavelmente na distribuição de vocês, é controlado pelo Pulse Audio, ele que faz as barrinhas, ele que dá o volume de vocês para cada uma das aplicações e tal, ele faz isso. Entre outras coisas, mas ele faz isso. E só que para a produção musical é muito interessante, por motivos que a gente vai citar daqui a pouco, que a gente use um sistema profissional de baixa latência. Isso é similar ao caso do Windows, por exemplo, que a gente tem o WinASIO, que é um sistema também de áudio de baixa latência, é um driver de áudio de baixa latência, eles chamam. E daí no Linux esse cara se chama o Jack. O problema disso, e o problema de que a gente tem que dizer para os usuários que existe uma limitação, uma divisão, é que as aplicações de áudio profissional, geralmente só funcionam com o Jack, e as aplicações normais, elas não funcionam com o Jack. E daí, quando tu liga o Jack, para de funcionar, por exemplo, o teu Firefox lá. Para de funcionar o teu tocador de vídeo, para de funcionar teus joguinhos, porque o Jack, ele agora está controlando a tua placa de áudio, ele quer que só funcione esses aplicativos. Mas já faz um tempo que a gente tem uma ponte entre os dois, uns programinhas que podem ligar os dois, e que inclusive é o que eu estou usando agora, eu estou usando para vocês tanto o sistema de áudio baixa latência quanto o sistema normal, e daí meio que tu pode fazer os dois interoperarem ao mesmo tempo. Então por isso que eu botei essa setinha aqui. Então hoje o que vocês precisam saber é que assim, aplicações normais falam pelo Pulse Audio com o teu hardware. Aplicações de áudio, né, gravação, áudio profissional, falam com o sistema de baixa latência, e os dois podem se comunicar se vocês precisarem, e daí as coisas podem interoperar. Beleza, esse é o diagrama. E daí eu botei uma coisa a mais aqui, que é tipo, os nossos instrumentos musicais, microfones e tal, podem ser processados pelas aplicações, e daí no hardware a gente pode ter a saída de áudio para os teus fones, para tua caixa de som, para os teus cabos e tal, que vão ligar em outro lugar. Enfim, esse é só o meu diagrama que resolve todos os problemas. Eu resolvi o problema, né? Aí depois, isso é tipo explicando para vocês mais ou menos como é que na teoria o sistema de áudio funciona. Aí eu tenho essa seção de links aqui, que é exatamente para vocês clicarem, né, com o link da palestra que eu botei para vocês. E aí, Yuri? Beleza? Aqui tá os links, e daí eu botei assim, ó, tipo, Linux Musicians Forum é um fórum muito legal, que o pessoal fala em inglês, geralmente, que tem muita coisa. Faz um tempo que eu não leio lá, talvez não seja mais legal, mas eu acho que é legal. Open Source Musician é um podcast em inglês que eles falam sobre música e software livre. Linux Sound é um site cheio de links e coisas sobre programas de diversas áreas que vocês podem usar. Tem uma lista de e-mail aqui, listas de e-mail sobre isso. Isso tudo é em inglês, né? Linux Audio também é em inglês. E daí a gente tem aqui no Brasil, tá crescendo a comunidade, ela é pequena, né? Mas eu botei um link aqui de um grupo de Telegram, que é o Laboratório Linux de Áudio Brasil, que inclusive eu postei o link dessa palestra lá, talvez esteja alguém do grupo lá vendo, que é uma comunidade de quantas pessoas? Deixa eu ver aqui no Telegram.
tá 293 membros, tá? São pessoas que usam, né, Linux, software livre para produção musical e que a gente está falando direto ali, tirando dúvidas, compartilhando material. E é uma comunidade que está crescendo. Eu sei que tem alguns blogs e canais do YouTube e tal, que eu só não botei os links aqui, mas quando vocês conhecerem a comunidade, vocês vão ver que ela está crescendo, ela está em franca expansão. E daí, quem se interessar, mando vocês clicarem nesses links, né? E daí tem aqui algumas das iniciativas que eu fiz, né? Então, tipo, eu tinha numa época criado um outro grupo. Agora eu nem recomendo as pessoas entrarem nesse outro, eu já recomendo entrar no maior. Tem esse site Música Libre, que é um site para a gente documentar coisas em português sobre software livre e música, para a gente documentar hardwares que a gente consegue comprar e encontrar no Brasil e como eles funcionam no Linux, tá? E então é uma wiki, eu recomendo vocês irem lá dar uma olhada. Ela não tem tanta coisa, mas eu sempre fico enchendo o saco do pessoal quando eles criam alguma documentação, alguma coisa para botarem lá. Então quem quiser dar uma olhada, passa lá. E daí eu tenho esse site aqui que eu podia fazer toda uma palestra sobre ele, mas talvez vocês já tenham visto ele por aí, que ele se chama Musical Artifacts, que foi eu que criei esse site aqui, que ele é um lugar para a gente compartilhar arquivos de produção musical, então bibliotecas sonoras, presets de softwares e tal, meio que baseado em padrões livres e tal, e licenças livres. E esse site está sendo muito usado pela comunidade de fora lá, do pessoal. Assim, mas, enfim, é um site que eu fiz também, que eu podia falar sobre ele, mas é uma iniciativa minha. E tem o meu canal do YouTube e o meu canal da Twitch, né? E daí se vocês se interessarem por esse assunto, eu peço que me sigam lá, eu preciso crescer essas coisas, eu gostaria muito de que mais pessoas vissem isso, né? Mas beleza. E daí aqui eu tenho assim, ó, eu tenho quatro partes, como é que é? Quick hacks, 4 simples truques que a indústria da música não quer que vocês saibam, que vai ajudar vocês a começar a estudar hoje, né? Esse é o guia de sobrevivência. E até queria saber quanto tempo eu tenho, porque dependendo eu vou mais rápido ou mais lento. Mas que eu perdi questão do tempo. Deixa eu ver no chat privado aqui. Pode ir, relaxa, tá? Beleza. Então, olha só. A recomendação parte 1 é que, tipo assim, ó, dependendo, eu diria para vocês procurarem uma distribuição que já te ajuda na questão da produção de áudio, tá? Então, eu meio que não, mais ou menos sigo essa dica, porque eu tô usando aqui um Linux Mint, tá? Mas eu uso o Linux Mint com os pacotes desse KX Studio aqui instalados. E o KX Studio, ele é uma coisa que fazia muito mais sentido até quando eu comecei a dar essas palestras, mas a ideia é basicamente assim, um cara lá que se chama Felipe Coelho, ele é de Portugal, ele começou a meio que fazer, ele fez alguns pacotes e interfaces e tal, que simplificavam algumas configurações ou alguns fluxos bem comuns e tal, de como tu tinha que configurar o áudio. E daí ele meio que criou uma distribuição focada em áudio e que também tinha os pacotes mais atualizados, assim, vários pacotes, coisas que geralmente não tinha pacote e tal, de áudio. Mas ele também, ela é baseada em Debian, e daí ele também tem os pacotes, então qualquer coisa que é Debian/Ubuntu, tu pode botar os pacotes e sair usando eles. E ele tem meio que os softwares mais atualizados e tal. Ele tem uma coisa aqui que eu vou mostrar na tela, por exemplo, que é esse cara aqui, que é muito legal, que é o Carla, que tu pode botar um hack de plugins e tal, porque ele tem os plugins, todas as últimas versões, que eu estou usando aqui para processar minha voz, por exemplo. E daí o KX Studio é isso, e tu pode instalar por exemplo, no Ubuntu, tu pode instalar no Mint. Hoje em dia, ele está fazendo cada vez menos sentido, porque as distribuições, elas estão começando a empacotar tudo que ele fazia e tal. Então, até nos Ubuntus mais novos e nas distribuições mais novas já tá vindo tudo pronto isso daí. Mas então, na época fazia muito sentido recomendar isso. O Ubuntu Studio, que é um Ubuntu específico que já vem com várias coisas instaladas e pré-configuradas para áudio e vídeo, né? A VLinux, que é uma também específica para produção musical, que vem com algumas ferramentas extras, vem com algumas coisas já pré-configuradas, e o Shiva Studio, que é de um pessoal aqui do Brasil também, que eu ainda não testei ele, mas eu provavelmente a próxima vez que eu formatar um laptopzinho que eu tenho ali, eu quero muito testar ele, mas ele também já vem com várias coisas pré-configuradas, eu falo com o pessoal que desenvolve aqui, é muito maneiro.
Então essa é a coisa, assim, se vocês forem, eu quero começar e tal, e tu tem um laptopzinho ali para testar, um computador que tu quer instalar, de repente pega uma distribuição focada especificamente nisso, porque daí já vai vir com umas coisas, questões de configuração prontas e tal. Inclusive tem um vídeo no meu canal do YouTube, que tá nos links ali, em que eu mostro eu configurando um computador do zero, como eu faria isso, né? Beleza. Daí tem a questão do hardware, e daí, assim, antes de vocês, se vocês querem comprar alguma coisa, ou se vocês querem se adentrar, é legal vocês, eu botei aqui essa lista, né, de sites que tu pode procurar o nome da placa que tu tem, ou que tu tá a fim de comprar, pra tu ver se ela é compatível. A maioria das coisas que são USB vão ser compatíveis hoje, porque os drivers das placas todas, elas têm um caminho comum lá no kernel do Linux, eles funcionam. Mas é sempre bom dar uma olhada, e daí isso que é legal a lista curada por músicos brasileiros é essa lista que eu disse que tá na wiki lá que eu fiz, que daí tem vários que eu falei literalmente com as pessoas e a pessoa disse, essa interface funciona, essa aqui funciona, essa aqui tem que configurar isso, mas funciona, entendeu? Então, dei uma olhada nisso, e tem essas listas aqui, né? Então, enfim, é sempre bom vocês tomarem cuidado para não perderem o dinheiro, né? No Brasil é mais importante ainda essa coisa do hardware, porque a gente não só não pode, né, ficar gastando tanto nessas coisas que são tão caras em dólar, como a gente já tem acesso a um número muito reduzido. Então é muito importante a gente trocar esse tipo de informação, e daí quem usa também, quem tem, eu peço que coloque na wiki lá, vai dar uma olhada. E daí essa dica aqui que era onde eu falaria sobre a questão, assim, tipo, tem uma vantagem muito legal do Linux, tá? Que da mesma maneira que eu falei pra vocês, assim, você não pode fazer tudo do jeito que você fazia no Windows. Você tem que entender que, tipo, se aquele software que fazia o teu sintetizador que tu usava sempre, ele não roda no Linux, tem 300 milhões de sintetizadores que fazem coisas muito parecidas ou muito similares, só que eles vão funcionar um pouquinho diferente. Então eu digo, tu tem que se adaptar um pouco, né? Mas tem uma outra coisa que é muito legal também, é que o software livre, ele é muito mais malhável, muito mais adaptável do que todas as coisas proprietárias. Então, tipo, se vocês são da área técnica e tal, vocês podem pegar e dizer, não, então eu vou modificar isso aqui, ou eu vou fazer essa coisa conectar nessa outra, ou ela vai funcionar diferente. Quando a gente der uma olhadinha em como funciona o sistema profissional, quando eu tocar um pouquinho para vocês aqui, vocês vão ver que o Linux, ele tem uma facilidade de misturar e de criar coisas diferentes, que é muito legal, assim, ele é bem menos, ele é bem mais adaptável do que o Windows da vida. Então tipo, vocês vão ver que abre fluxos diferentes para trabalhar. E daí essa coisa, tendo a ver com a última coisa, tipo, liberta a criatividade de vocês, assim, não fiquem muito presos nessa coisa de, tipo, como é que eu faço o que eu sempre fiz, vejam as ferramentas que tem, usem as coisas que vocês têm e mandem ver na criatividade. E daí assim, mas por onde começar, tá? Essa é a parte. Daí eu botei aqui, eu vou falar sobre o Jack, tá? Que é o Jack? Porque eu fico Jack, tá. Jack é um acrônimo, né, que nem todo o pessoal do software livre curte muito, que é Jack Audio Connection Kit. É o kit de conexão de áudio. E ele é um sistema de roteamento de áudio. Ele é modular. Por quê? Porque basicamente tu pode ligar tudo em tudo, quase. Isso é confuso, mas é interessante. Ele precisa tomar um acesso exclusivo da tua placa. E ele age como um barramento de áudio entre os diferentes aplicativos. É como se todos os aplicativos tivessem uma entrada e uma saída para os cabos, e daí tu vai poder botar cabinhos entre todos os aplicativos, tá? E ele pode mandar áudio e MIDI, né, que é esse formato de notas musicais entre todos os aplicativos, e ele também pode fazer a sincronização de BPM entre diferentes aplicações. Então tu pode ter uma aplicação que está te dando o ritmo e outras que estão fazendo um ritmo baseado nessa outra. Isso é uma coisa que, tipo, é interessante, mas eu, por exemplo, quase nunca uso. Mas é interessante, tem alguns tipos de fluxos usam isso. E daí tem esse diagrama, mas isso é uma piada, não olhem esse diagrama. Eu vou explicar esse diagrama é importante que eu vou explicar para você. Por que a gente precisa de um sistema de baixa latência, tá? E daí isso é... Porque assim, ó, quando a gente está processando áudio digitalmente,
o fluxo que o áudio faz é esse aqui, tá? Mais ou menos assim, a gente tem um microfone, que nem eu tenho meu microfone aqui, tá? E daí, quando as ondas sonoras que estão saindo da minha boca tocam sei lá se é um solenoide ou alguma coisa, mas elas estão virando ondas elétricas baseado nas vibrações que estão saindo das minhas cordas vocais, tá? E tem um atraso físico para fazer isso aqui, que é 0,5 milissegundos, tá? E daí, isso daqui vai virar dados que vão entrar dentro da minha placa de áudio, que está ali na frente. E isso tem um tempo dele converter esse impulso elétrico nesses dados, que ele está dizendo aqui 1 milissegundo. Aí o teu sistema operacional tem que resolver, ler o buffer onde ficaram esses dados, passar isso para o programa que está pedindo esses dados, e daí o programa tem que fazer alguma coisa com esses dados, tá? E daí o que o Jack faz é controlar esse pequeno tempo em que ele tem que fazer alguma coisa com os teus dados e daí colocar ele de volta na tua placa de áudio, num buffer para o sistema operacional ler, e daí entrar na tua placa de áudio e daí ele sair no teu fone, né? Ele transformar numa onda sonora, numa onda magnética que vai criar uma onda sonora no teu fone ou na tua caixa de som. Então, esse tempo que está fora dessa caixinha, a gente não tem como controlar. O sistema operacional funciona do jeito que ele funciona e o hardware de áudio funciona do jeito que ele funciona. E geralmente é um tempo constante. Agora, esse tempo aqui, a gente quer ter o máximo controle sobre ele e a gente quer que ele seja o mais baixo possível e a gente quer que ele não varie, para que a gente possa ter uma coisa sempre chegando num atraso constante pra gente, porque essa é a regra. Sempre que a gente estiver processando e ouvindo um áudio, a gente vai estar ouvindo ele com um atraso, mas a gente quer que ele seja constante e a gente quer que ele seja baixo, tá? E daí é por isso que a gente precisa de um sistema de áudio diferente, porque, por exemplo, o Pulse Audio e o próprio sistema do Windows, que eu esqueci o nome, é o WS API, o WS Sound, sei lá, o sistema de áudio do Windows e o do Mac, eles trabalham com uma latência por padrão mais alta, que chega a centenas de milissegundos. Eu acho que o Pulse Audio ele funciona com 200 milissegundos por padrão. Eu posso estar dando uma fake news aqui, mas é muito tempo. Só que quando tu tá dando play num vídeo, não faz diferença se tu apertou espaço e demorou 1/5 de segundo pro vídeo começar. O nosso cérebro não nota isso. Mas se tu tá tocando guitarra e quer ouvir o efeito, se ele demorar 200 milissegundos, vocês podem ter certeza que vocês vão notar. Por isso a gente precisa de um sistema específico. E daí, então, o Jack ele pega a tua placa de áudio, tu configura lá os buffers e tal para ter uma latência. E daí depois eu tenho vídeos em outros lugares onde eu explico, tipo, como a gente faz para a latência ficar mais baixa e como às vezes a gente não consegue, porque isso depende muito de quanta coisa a gente vai estar querendo processar e de qual é o processamento do nosso computador. E daí depois disso, o Jack ele tem uma interface, essa é uma interface simples, tem outras, em que ele cria uma caixinha, digamos, para cada software que está criando áudio e uma caixinha para cada software que está lendo áudio. Então isso aqui é o exemplo dessa caixinha aqui, é esse software aqui que eu abri, que é o Guitarix, que ele é um simulador de amplificador de guitarra, em que ele cria umas caixinhas pra gente ali, ele cria uma caixinha que é o amplificador, uma caixinha que é o loop de efeitos, e essas caixinhas system aqui são as caixinhas que são o nosso microfone, ou a nossa entrada de áudio da placa, e o nosso fone, que é a nossa saída de áudio da placa. E aqui tem um exemplo mais maiorzinho, em que eu tenho mais aplicações, e desses cabinhos aqui, que já me disseram que parece uma tarefa do Among Us, não sei se vocês estão ligados a esse jogo. Esses cabinhos a gente pode ligar um programa no outro, tá ligado? E daí é meio confuso, mas não necessariamente a gente precisa trabalhar assim sempre. E daí tem essa interfacezinha que é um pouco melhor aqui, que ela mostra que a gente está com esse system é o nosso microfone, ele liga no processador do Guitarix, ele liga no loop de efeito do Guitarix e ele liga na nossa saída de áudio. Isso aqui é um caminho mais simples. E aqui tem um exemplo que a gente tem também a nossa guitarra, digamos, entrando nesse Guitarix amplificador, e aqui o nosso tecladinho entrando num sintetizador, e os dois estão saindo para o sistema de som. Isso é usando um programa que se chama Katia, para fazer ligações com esses desenhinhos assim no Canvas. Que daí vocês podem imaginar que é tipo uma mesa com os cabinhos conectados, tá? E daí aqui tem um exemplo, vocês podem dar play ali. Isso aqui é só um vídeo de vários softwares funcionando ao mesmo tempo e eu tô tocando guitarra junto ali. Mas não é isso que a gente vai mostrar. Aí aqui nessa parte da palestra eu ia mostrar pra vocês assim, tipo, pra quem cada coisa que tu quer fazer, algumas referências de softwares que
que fazem isso, tá? Então tem guitarra e baixo, alguns softwares, bateria, alguns softwares, orquestra, outros instrumentos, que daí tem sintetizadores, outros softwares, sintetizadores, tem esse site muito legal, que vocês, esse cara que é Brian alguma coisa, ele tem uma página, tipo, falando sobre, tem literalmente centenas aqui de sintetizadores, e daí ele diz, esse sintetizador funciona com essa técnica aqui tem os exemplos de som dele, aqui tem como tu pode instalar ele, o cara é fissurado nisso, é muito legal, quem gosta disso, quem tá procurando sons, esse site é muito legal para dar uma olhada. E esses softwares aqui são essas Digital Audio Workstations, que é uma coisa que eu vou mostrar rapidamente agora para vocês, que é o que as pessoas lá no Windows e no Mac, geralmente elas produzem dentro disso. Por isso que eu disse que o fluxo do Linux é um pouco diferente. A Digital Audio Workstation é aquele software tipo esse aqui, eu vou mostrar para vocês com que eu tô aqui, que esse aqui é o Ardor, em que tu tem várias pistas, daí tu tem tipo assim a pista com a guitarra, com a outra guitarra, com o solo, com o baixo, com a bateria, e daí tu vai colocando todas as coisas aqui, e daí tu vai na tua guitarra e bota todos os efeitos que estão na guitarra, tu vai na bateria, bota todos os efeitos na bateria, e daí tu muda o volume de um, muda o volume de outro. Isso é uma Digital Audio Workstation. Tu vai gravando aqui teus áudios, tu bota também tuas notas MIDI, e tu vai montando a tua música assim. Então, nessa página aqui, eu botei a lista, alguns, né, que tem pro Linux. O que eu uso muito e que eu recomendo muito vocês usarem, porque é um software que está ficando muito legal, que está sempre sendo desenvolvido cada vez mais, é o Ardor, que é totalmente software livre. E eu vou mostrar ele um pouquinho para vocês. E daí tem essa coisa aqui, tipo, mas eu uso o Windows e eu quero... Isso eu botei na palestra de 2020. E eu quero os VSTs. Tem maneiras de tu rodar VST no Linux, né? Inclusive, tá ficando cada vez melhor essas maneiras, assim, tipo, tem alguns softwares que inclusive eu uso com isso aqui, que são alguns softwares que são úteis e a gente ainda não tem uma alternativa boa no Linux, e tá ficando legal, inclusive, como uma alternativa para algumas empresas fazerem o port dos seus softwares, porque algumas empresas só pegam a versão para Windows e passam uma casca que é esse programa aí que emula, né, o Windows, e a coisa fica performática, fica funcionando e tal. Então, é bem legal. Eu tô cada vez mais pesquisando sobre isso, porque é uma área muito legal, que tá começando a funcionar bem, assim. Antes era uma gambiarra gigante isso, mas tá começando a ficar bem rodar as coisas de Windows no Linux. E dessa é a minha conclusão. E daí, assim, eu vou deixar vocês fazerem perguntas, eu vou deixar vocês falarem tudo aqui, e eu vou abrir e só mostrar um som de bateria e tocar uma guitarra ali que a Divina pediu pra eu tocar umas músicas aqui, né? Então daí eu vou pegar minha guitarra aqui, vou ficar fazendo um som pra vocês, e vocês podem fazer as perguntas. Que tal? Eita. Eu vou mostrar um dos softwares aqui pro pessoal. Então a gente tem esse aqui que eu falei, ó. Ele é o Guitarix. A interface ainda não é a mais linda de todas. E daí o Guitarix, ele é... Me digam se tá entrando o som aí pra vocês. Acho que tá funcionando, né? Só pra mostrar pra vocês aqui, ele funciona mais ou menos assim, ó. A gente tem... Esse é o som da minha guitarra sem nenhum efeito. Ops, não é. Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu despluguei, peraí. Aí daí eu vou mostrar pra vocês aqui as minhas conexões estranhas, ops. Ele funciona mais ou menos assim, a gente pode botar os efeitos no rack aqui, e ele tem um amplificador. Então, isso aqui é a minha guitarra limpa, basicamente. E daí aqui a gente pode, por exemplo, fazer um amplificador, colocar mais ganho, colocar um pedal de overdrive, colocar reverb e colocar uma emulação de amplificador. Ops, eu não quero matar vocês. Vou baixar um pouquinho o som, pera.
E daí tem vários presets aqui já, eu só vou mostrar uns legais pra vocês. Então tem esse aqui bem heavy metal. Deixa eu ver a pergunta aqui do... Quanto tempo tu levou pra conseguir dominar todos esses softwares e entender todos os fluxos de produção? Então, cara, tipo... Eu já tava fazendo muita coisa quando eu tava há 1 ano, 2 e tal. Não é tão difícil, mas achar, digamos, uma coisa que funciona pra ti e que é bem legal e que fecha com o estilo de música que tu quer fazer, talvez seja mais difícil. Mas hoje em dia é, digamos, é mais fácil, né? Tipo, gente que nem eu e o pessoal da comunidade que tá cada vez maior, tá deixando tudo pronto pra vocês. E daí, eu vou mostrar um outro software aqui pra vocês, que nem eu disse, o Ardor, né? Deixa eu fechar o Guitarix aqui. E daí o Ardor, ele tem... Eu já deixei uma coisa pré-pronta aqui pra vocês. Eu tô com um plugin de bateria aqui, que é esse MT Power Drums aqui. Inclusive, ele é um plugin gratuito que suporta Linux. E daí tem no site deles lá, vocês podem procurar esse MT Power Drums. Ele tem um somzinho bem legal. E daí eu desenhei uma bateria aqui, que é uma música da minha banda, inclusive, que a gente tá fazendo. Tá saindo som pra vocês, não, acho. Deixa eu só ver se tá plugadinho aqui. Tá. E daí eu posso tocar... Eu tenho uma guitarra aqui, e eu posso tocar a guitarra em cima dessa bateria, podia gravar, inclusive. Vamos tentar gravar aqui. Enfim, daí tá gravado aqui. Tá meio alto o som da minha guitarra, eu posso abaixar um pouquinho. E daí a gente pode ouvir o som que ficou gravado aqui, ó. E daí eu toquei umas notas erradas ali. E daí a gente pode, tipo, gravar uma dobra dessa guitarra, né? Tipo, eu vou gravar uma de cada lado aqui, ó. Pera aí, tá gravando a coisa errada. Bom, isso sempre acontece quando eu faço as coisas ao vivo. Eu acho que eu pluguei a coisa errada aqui. Eu tinha baixado meu volume da guitarra. Vamos gravar duas, só pra mostrar duas partes pra vocês. Mas enfim, e daí a gente pode ouvir as duas faixas juntos, eu botei uma pra cada lado. E daí uma coisa que é legal é que eu tô processando com o plugin a guitarra aqui, se eu desabilitar o plugin aqui, a gente ouve só. A gente ouve só o instrumento. Então, enfim, esse é o meu mini demo pra vocês. Deixa eu ver a pergunta aí, ó. Você já tocou em algum show utilizando software livre? Boa pergunta. Tipo, sim, mas não mais indiretamente, assim. Eu já rodei alguns efeitos, porque eu canto. Na minha banda hoje eu só tô cantando, basicamente. E faz tempo que eu não faço show também. Mas só indiretamente rodando alguns efeitos e tal. Eu já rodei uma pedaleira de efeitos de voz que rodava coisas com software livre e tal pra mim. Mas poderia tocar. É muito uma questão de que só não tive a oportunidade, digamos. Tecnicamente eu faço shows na minha Twitch às vezes, né? Eu canto umas músicas e tal, com efeitos. Então tecnicamente, pela internet eu já fiz alguns shows.
Mas e daí a última coisa que eu vou fazer, talvez pra me despedir, eu vou abrir um projeto bem mais complexo e mostrar pra vocês uma gravação complexa que eu fiz, pode ser? Acho que isso é legal. Vou mostrar essa aqui, que é uma música... Tem alguma perda ou vantagem quando comparado a softwares pagos? Cara, eu diria que assim, ó, o software pago, ele tem uma coisa que é muito difícil achar no software livre, que é eles tentam te dar um negócio que tu abre e ele tá funcionando muito bem. Tipo, que tu não precisa aprender muito e daí tu já, tipo, toca a guitarra e sai o melhor som possível, assim. E o pessoal do software livre, ele é muito assim, tipo, tu tem todas as opções de construir tudo, mas eles te largam assim, configura aí, faz funcionar, entendeu? Então falta muito essa coisa da comunidade, tipo, ter essa mentalidade de que, tipo, o negócio tem que estar funcionando bem, assim, o negócio tem que estar, sabe? Mas é foda. Tá, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu só vou ligar o áudio. Mas assim, falta uma maior qualidade, digamos, opções diferentes, falta alguns tipos de plugins mais facilitados. Então, saca só essa música aqui. Eu só não vou cantar, Paulo, porque é muito tarde. Aqui eu moro em apartamento. Eu já devo estar até falando meio alto e tal, então eu não vou cantar, porque senão eu vou ser despejado do prédio. Mas essa aqui vocês vão ouvir a minha voz aqui, tá? Saca só, essa música, ela se chama Blues da Gorda. A Gorda é a cachorra de uma pessoa que me segue lá na Twitch, que eu fiz essa música, tava fazendo uma música pro pessoal que doava dinheiro, que contribuía lá. E daí tem os uivados dela aqui, é uma música sobre a história de vida dessa cachorra. E ela só não foi liberada ainda porque a pessoa que pediu essa música, que é a Sarah, vai colocar um saxofone aqui também. Então vamos escutar, tem 1 minuto e tal, e daí mostra... Acho que vocês ouviram o som, né? Vocês ouviram esse uivado. Eu vou abaixar um pouquinho porque talvez esteja um pouco alto. A gorda vivia pelas ruas, comendo lixo e restos do chão, dormindo ao relento, passando frio, até que Sarah encontrou e sua vida mudou. Mas até hoje os trovões a deixam com medo dessa vida que viveu. Agora uiva pra esquecer, pois tem a Sarah para lhe aquecer. Então é isso aí. Daí, enfim, dê uma olhada nos links pra ver as outras coisas que eu faço. É isso aí, eu não sei se eu me estendi mais, eu não sei quanto tempo eu fiquei. Muito obrigado por quem ficou aqui pra assistir isso aqui. Acho que a Divina vai fazer uma finalização aqui. Lucas, que demais! Eu adorei, principalmente a participação especial da cachorrinha do vinho, achei incrível. Sim. Nossa, fantástico, a galera gostou pra caramba, também gostamos. Eu achei aí o seu Twitch, né? O seu canal na Twitch. Já compartilhei aí com o pessoal, né? Tá aparecendo minha câmera aí ou não? Ela tá demorando pra aparecer aqui, mas deixa eu ver na live. Oi. Aê.
Soluções Microsoft para tempos difíceis. Ainda bem que eu tenho suporte aqui para me ajudar. Então, Lucas, muito obrigado aí pela sua palestra e essa finalização incrível aí com direito a belas canções. Esse evento tá demais. Poxa, muito, muito legal mesmo, sério, quero agradecer tanto a sua presença, né, também representando o pessoal do Mate Hackers. E é isso, obrigado mesmo. Obrigado por me chamarem também. Obrigado aí por todo mundo que fez as perguntas, que acompanhou tudo. Valeu. Acho que daí eu vou me mandar, né? Vocês fazem a finalização. Tchau. Acompanha ali pela live o resto. É isso. Poxa, gente, acabou, né? O Cretião tá com a gente até agora. Foi dormir, perdeu a máquina querendo que a gente coloque o Dev. Ela tá quase implorando, né? Na verdade, ela tá com vontade própria. Poxa, gente. Que pena. Acabou. Vocês gostaram? Eu achei tão legal, gente. Foi tão demais. Eu adorei todas as comunidades, projetos maravilhosos que a gente conheceu hoje, né? Então, quero deixar aí um agradecimento especial para as nossas comunidades, né? O Calango, o LHC, o pessoal do Bel Jogos, Papo Cisa de Mim, o Oshi, o Algoritmas, o Asp Belém e o Mate Hackers, né? Então, quero agradecer aí todas as comunidades que toparam entrar nesta nave louca com a gente, né? Tivemos aí a participação especial do Crashel. E eu também quero agradecer muito, né, todos vocês que ficaram aqui até o final com a gente. Eu sei que teve gente que acompanhou aí praticamente a live inteira. Quero agradecer muito aí a participação de todos vocês, né? Então, para quem não quiser perder nada, não quiser perder aí os próximos eventos, acesse o nosso site, se inscreva na newsletter, inscreva-se nas nossas redes sociais. Somos mais de 650 stars no Instagram. Aqui no YouTube somos 300 e poucos, 360 stars. Então, sigam-nos nas redes, tem YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, e é isso. Agradecer muito a presença de todos vocês, a participação de todos vocês. A virada Hacker 0x04, só se vocês encherem muito nosso saco. O problema é que não precisa encher tanto assim nosso saco para a gente querer fazer, né? Mas aí já tem várias ideias aí rolando em aberto, né? Por fora. Contem aí pra gente o que vocês querem, né? O que vocês querem ver aí nas próximas, que a gente adora inventar umas modas. Então, se vocês tiverem umas ideias muito loucas, e quem sabe a gente acaba comprando essa ideia. Agradecer também mais uma vez aí a todos os palestrantes, né? Quero agradecer também ao meu co-founder, né, o Guilherme, o Shelter, co-founder e staff nas horas vagas, por mais uma live aí, mais uma parceria aí nossa. É isso. Eu coloco algo mais, co-founder? Você acha que estamos bem? Vamos dormir. Então, gente, nós somos, né, já pessoas com um pouco mais de idade. Então, temos sono, entendeu? Então, assim, agora, basicamente, eu vou fazer um chazinho e vou deitar, né? Vocês também podem aí fazer um chazinho e deitar. É isso.
O Cristiano já quer de novo mês que vem. Eu amo essas pessoas extremamente animadas que participam do Star CTF e querem live todos os dias, todas as horas e todos os momentos. Nossos fãs são maravilhosos, tanto palestrantes quanto fãs. Calma, caralho. É a camiseta que eu tava, né? Ela, ela tá aqui embaixo da blusa agora. Então é isso, gente. Assim eu me despeço, né, de vocês. Ainda não temos a data, né, para a próxima live, então nos sigam aí, nos acompanhem nas redes, mandem mensagens, tipo, ei, cadê? Quero minha live, né? Então, não tem problema. E é isso. Muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Vou me recolher, tomar o meu chazinho e deitar. Então, beijinho, beijinho, tchau, tchau.